utopia anti-utópica? Esqueceu-se na maior parte de que o Estado da Revolução surgiu apenas por causa da luta contra a chamada Realpolitik, mas também contra a própria utopia. Era notório entre os mais próximos de Lenin que durante 1915 e 1916 ele teve diferenças de opinião com alguns camaradas, entre os quais Bukharin, sobre a negação abstrata do Estado e da democracia. No outono de 1915, Bukharin propôs uma questão a Lenin. Se suas perspectivas residem em transformar a Revolução Democrática Burguesa numa revolução socialista, como chegarão caso cheguem à declaração da ditadura proletária? No final de 1916 ou início de 17, em uma extensa carta endereçada a Lenin, Bukharin explicou a sua posição ideológica em relação à estrutura de revolução vindoura. A fim de evitar quaisquer acusações de anarquismo, aceitou as duas palavras de ordem progressistas do desenvolvimento revolucionário na Rússia: a convocação da Assembleia Constituinte e o estabelecimento do governo provisório da Revolução. Havia algo de artificial em sua abordagem política, como se as circunstâncias inevitáveis que alguém inventou diante de uma escrivaninha pudessem ser antevistas na prática. Bukharin reduziria a questão da Revolução Russa a mera instância, fração, espécie de extensão da Revolução Europeia. Considerava até mesmo o papel das massas camponesas, que se encontravam em milhões, um elemento de influência europeia ocidental. No âmago do verdadeiro conflito, portanto, jazia a autonomia da Revolução Russa, do fato do qual Bukharin estava perfeitamente ciente. Nesse ponto da carta, ele observa o seguinte: uma questão interessante virá a seguir, pela qual estou certo de que irá me repreender. A questão agora é o socialismo na Rússia. A intenção constante de construir uma ponte entre a teoria e a prática e de se explorar completamente a passagem de uma para outra foi traço particular do pensamento político e teórico de Lenin. Foi a sua prática teórica, no entanto, a abordagem era bastante estranha a Bukharin, para quem as possibilidades e objetivos práticos sempre apareciam de forma teórica, como exemplifica a carta citada. Na abordagem de Bukharin, não importa como se estruturam as circunstâncias locais, nem quanto influem na formação da situação. Ele se concentra na extensão ideológica das tendências globais da Rússia, as quais ditariam que os dias dos Estados-nações haviam terminado. A seguinte passagem da carta de Bukharin merece ser revista aqui, pois precede a Revolução de Fevereiro em apenas algumas semanas. Por que fomos sempre contra a Revolução Russa? Porque as predições objetivas, país de economia agrária, imensa população camponesa, difusão da manufatura caseira, não a permitem, e isso era absolutamente verdadeiro. Porém, na minha opinião, que ainda posso não declarar positivamente, pois me sinto cada vez mais inclinado ao tal anarquismo, esse estado de coisas vai estender enquanto entendemos a Rússia como Estado e economia isolados. Durante a Revolução de 1905, não havia a maior esperança de uma revolução europeia. A situação agora é completamente diferente. Desta vez, se não hoje, amanhã, uma chama pan-europeia, se não mundial, está para arder. Mas a revolução social, a revolução do Ocidente, derrubará todas as fronteiras dos Estados-nação. E nesse contexto devemos apoiá-la. Por que deveríamos manter a existência de uma Rússia limitada por fronteiras? Para quê? Ao contrário, estaríamos ocupados em centralizar, amalgamar toda a Europa na primeira fase. Se esse for o caso, porque teríamos que preservar as particularidades locais e o poder da burguesia, que seria um perigo maior amanhã, pois líder imperialismo para o Ocidente do que um czarismo deteriorado. É os czares russos que ele está falando aqui. Após extrapolar a integração por toda a Europa, do capital e do setor bancário e da indústria, Bukharin prossegue na carta. Deve se tornar independentes os camponeses por meio da industrialização da economia. Eles não se votarão contra nós. Com o nosso socialismo sufocaríamos as raízes do imperialismo russo. Não consigo perceber nisso uma só gota de anarquismo. Está claro que Bukharin não era capaz do anarquismo de que Lenin e outros o acusaram, porém atribuía grande importância às estruturas de desenvolvimento burgueses ocidentais e modernos e nenhumas estruturas atrasadas típicas do Oriente. Subestimava as certezas históricas em contraste com as certezas da lógica formal da teoria. Em termos mais concretos, subestimava o papel do Estado-nação na economia moderna e no sistema mundial em geral. Não é coincidência que,
Alguns anos depois, em 19, quando Kautsky atacou a teoria do Estado de Lenin, Bukharin fosse o defensor mais ativo deste e talvez o mais capaz no nível esquema teórico, embora desviasse em direção ao centralismo burocrático. O Estado e a Revolução integra-se à história de numerosas maneiras. Foi denominado a obra utópica pelos ideólogos da esquerda moderados que surgiram com a mudança de regime da Europa Oriental em 89. Resolveram utilizar o texto de Lenin como uma reconstrução do pensamento de Marx e Engels, os quais construíram a sua imagem de futuro com base na crítica do programa de Gotha. No entanto, em linha com a tradição marxista, Lenin não acreditava que a obra tivesse inclinações utópicas. De fato, ele propôs a questão: em que fatos podemos nos basear para apresentar a questão do desenvolvimento futuro do comunismo futuro? No fato de que ele é resultado do capitalismo, o desenvolvimento histórico do capitalismo, que é uma obra da força social engendrada pelo capitalismo. Em Marx, não há sequer o vestígio de um intento que leve à utopia, à procura inútil por adivinhar aquilo que não se pode saber. A exposição de Lenin deste problema central, do definhamento e morte do Estado, estava fundamentada nas explicações críticas de Engels, que censuravam a tagarelice social-democrata. Em carta datada de 28 de março de 1875 a Bebel, Engels sugeria que a palavra Estado fosse apagada e substituída por comunidade. Lenin voltou-se mais uma vez a Marx e Engels em relação a esse problema e propôs a eliminação da noção do Estado no contexto socialista e a sua substituição pela palavra comuna. De fato, a palavra finalmente entrou no vocabulário russo como comuna. Sua primeira aparição talvez tenha sido em nota tomada por Lenin no encontro do Comitê do Partido Petrogrado em 14 de novembro de 17. Evitou institucionalmente empregarem o Estado e a Revolução o termo soviet, o conselho, advindo de uma crescente do movimento dos sovietes, por razões políticas, embora usasse muito em suas anotações de 1905, pois na época em que escreveu o livro não tinha como saber se os sovietes seriam capazes de tomar o poder por meios revolucionários ou se manteriam a posição majoritária dos mencheviques e dos socialistas revolucionários, as SRs. De acordo com a opinião de Lenin, nem mesmo a Comuna de Paris era um Estado no sentido verdadeiro da palavra. O Estado em declínio comuna, que surge durante o período da Revolução, foi apresentado como instituição fundamental do período de transição política ou da ditadura do proletariado. Isso criaria, em princípio, as condições do socialismo. Na fundamentação teórica, o socialismo foi apresentado como a primeira fase do comunismo e o próprio comunismo surgiu como possível resultado de um curso de desenvolvimento histórico. Toda a opressão do Estado cessaria de existir na estrutura socialista, porém a raça humana civilizada apenas se transformaria de modo completo e final em associação livre de produtores sob o comunismo. Lenin chegou a essas conclusões após sondar diferentes fundamentos econômicos do Estado e o Estado em definhamento e as relações díspares entre produtor e proprietário, inerente àqueles fundamentos. Críticos da obra levam em conta a ingenuidade de Lenin, não são completamente infundados. Lenin reconhecia ou acreditava reconhecer no democratismo primitivo, conceito de Bernstein, nas primeiras formas de democracia direta, elementos do capitalismo e da cultura capitalista. Referia-se não apenas ao alto nível em que se encontrava a socialização da produção, mas também à antiga tradição operária de organização comunitária. Factualmente, ele estava correto, mas parece, não obstante, que havia superestimado as experiências culturais da comunidade já acumuladas sob o sistema capitalista. A tradição comunal dos Obshchina, comunas rurais russas, que Lenin estudara em seus anos de juventude, encontravam-se em decadência na época. A indústria de grande escala, o serviço postal e outras instituições da organização capitalista pareciam-lhe veículos perfeitos para a democracia das comunas, democracia soviética ou democracia trabalhista, submetida às relações hierárquicas sobreviventes da fase de transição. Não é necessário alongar-se sobre o tanto que as tradições autoritárias e autocráticas da Rússia amplificavam tal hierarquia. Aqui é importante falar que quando tentam atrelar o Lenin ao Stalin, por conta do viés de autoritarismo, a Rússia, na sua história, ela sempre foi um país imperialista, pelo menos localmente, e sempre foi um país muito autoritário. Exatamente. Boa, Giovanni, é isso aí. Quem não foi chamado de comunista nessa vida, bom sujeito não é. Exatamente.
Mas essa discussão aqui é bem mais complexa, tá, gente? Vai muito além de comunismo. Aqui é uma discussão dentro do comunismo sobre o papel do Estado. E essa obra do Lenin, ela prega progressivamente a abolição do Estado. Que aí tem um flerte, aí uma discussão a respeito do anarquismo também, que prega a mesma coisa, só que sem a revolução socialista. O mecanismo cada vez mais refinado de opressão capitalista e sua penetração surgiam com pouca frequência nas análises de Lenin. O homem criado pela cultura capitalista não aparece no conceito da totalidade de suas relações, em vez disso aparece como possuidor daquela autoconsciência que apenas um pequeno grupo proletário verdadeiramente revolucionário poderia ter. Por outro lado, o pensamento de Lenin estava orientado fundamentalmente para uma Rússia cuja população era, na maioria, analfabeta. Apesar disso, ou por causa disso, antes do verão de 1918, ele parece ter ignorado os problemas sociológicos e de consciência de massa, originados da estrutura de divisão do trabalho, a relevância e o processo formativo das habilidades exigidas para dirigir a complicada estrutura econômico-social não são, de fato, abordadas em O Estado e a Revolução. Não há nenhum sinal de interesse em tais assuntos em suas copiosas anotações do período. É claro, isso não era a tarefa fundamental da obra. Esta era provar a realização de uma nova estrutura de poder, o semi-estado do tipo comunal, uma possibilidade histórica relativa. O livro foi escrito com o propósito de proporcionar uma teoria da Revolução Europeia, apresentando certo requisito de abstração como ponto de partida. Como em tantos campos da luta política, sobre a questão do socialismo, as visões de Lenin se cristalizaram por meio de discussões travadas no antigo narodismo, o novo bernsteinismo, o marxismo legal, o anarquismo e outros movimentos políticos. Em períodos históricos diferentes, ele mediu forças com diferentes movimentos. A teoria do socialismo de Lenin originou-se na posição crítica, concreta diante do sistema capitalista estabelecido. Era-lhe estranha uma percepção romântica do futuro, foi uma característica definidora do seu processo de raciocínio e da sua atividade prático-política que, em nome de um compromisso com a ciência, ele descartasse todas as abordagens especulativas no que diz respeito a princípios e metodologias. Procurava consistentemente denunciar todas as construções utópicas para não liquidar todas as utopias, pois, na ausência delas, todo pensamento que se voltasse para além do sistema em direção ao futuro seria eliminado. Eu vou matar meu editor hoje do coração, mas eu li esse texto aqui gigantesco, que é importante. O Tamas Kraus é professor de História Russa da Stovos Laurent University of Science de Budapeste, um dos mais conhecidos intelectuais e ativistas políticos do seu país. Ele levou 4 décadas, 40 anos, gente, para escrever o livro Reconstruindo Lenin. Então, nos 100 anos da morte do Lenin, eu trago para vocês este texto.